Boa noite, amigos. Eu não vou dizer o que o convidado de hoje foi, porque senão eu ia ficar até amanhã dizendo. Foi governador, foi prefeito, foi ministro, foi secretário. Nós recebemos com muita satisfação um dos maiores nomes da política pernambucana, doutor Joaquim Francisco. O que é que você tem mais saudade? Do governo do Estado, da prefeitura, do ministério? Olha, eu me realizei muito na prefeitura. A primeira vez que fui prefeito, eu tinha 33 anos. Então, acho que foi uma experiência muito gratificante, né? Eu havia sido secretário do Trabalho e Ação Social, tinha muita vivência já, mas essa primeira vez que fui prefeito me traz excelentes recordações. Aprendi muito e, sobretudo, apliquei esse aprendizado nos outros cargos que ocupei. Eu me recordo quando o senhor foi prefeito do Recife, que uma vez eu fiz um voo do senhor de helicóptero, não sei com que finalidade, mas dizia, essa aqui é invasão tal, que é invasão tal. Conheci o Recife de cabo a rabo. João, eu costumo dizer em tom de brincadeira, naturalmente, só me esqueço do que quero, em tom de brincadeira, mas eu tenho uma memória boa e eu era muito afeito à fiscalização da obra, à visita nos locais. Então, todo sábado e domingo, eu saía visitando as comunidades, vendo as obras, perguntando, indagando, posto de saúde, visitando o sistema de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, chamado sistema simplificado. Eu sempre tive esse hábito. Primeiro, porque eu gosto de estar na rua. Em segundo lugar, que eu gosto do povo, eu gosto desse contato, desse convívio. Eu nasci num ambiente desse. Meu pai começou a vida pública dele como prefeito de Macaparana. Então, eu fui criado nesse ambiente. Então, acho que isso me ajudou muito, porque é o conselho que você recebe na ponta de rua, que você recebe no clube de subúrbio, que você recebe no clube português, que você recebe na limpeza do canal do Setúbal, na construção do viaduto Tancredo Neves. Nesses locais, olha, isso aqui não está sendo, o pessoal não está vindo cedo. Então, embora você possa fazer isso hoje, pode, com eficiência, pelo sistema de computação de acompanhamento, né? Você tem uma sala de Estado Maior e ali você comanda tudo, mas nada supera a visita, que você cria o afeto, o reconhecimento e, ao mesmo tempo, houve a crítica. Aí você forma um contraditório muito positivo. Como foi sua relação com a oposição na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa? Muito boa, muito respeitosa e muito intensa, porque a primeira vez que eu fui prefeito, a bancada governista eram 11 vereadores e a oposição eram 17. Quem era o mais chato? Olha, tinha um vereador, por exemplo, que foi um grande adversário e, ao mesmo tempo, um grande auxiliar, que foi Liberato Costa Júnior. Gostava do Recife, conhecia as coisas do Recife, tinha espírito público, né? Bendito a oposição, eram vários, tinha Miguel Batista, tinha Rubem Gamboa e tantos outros, não é? Luiz Neri, mas eles exerciam. Eu nunca tive preocupação, isso outro dia eu reafirmei isso numa roda de amigos, nunca tive preocupação de ter maioria na Câmara. Eu acho que eu devia ser anormal. Porque a maioria, não, você pode ter um projeto rejeitado. Se o projeto for rejeitado, rejeitou. Nada de vocês vezes, eu não foi aprovado, mas eu ainda assim tive pouquíssimas vezes. Não lembro quando tive projetos rejeitados, porque eram discutidos amplamente. E eu mantive essa proporção. O dia que eu sentei como prefeito, saí 3 anos e pouco depois, porque foi quando houve a eleição direta para prefeito, e durante este período, quase a totalidade dos projetos foram aprovados e eu mantive a mesma bancada. E na Assembleia? Na Assembleia, mesmo processo. Governei durante 4 anos, 2 presidentes da Assembleia, Geraldo Barbosa e Felipe Coelho, e não tive problema de relacionamento na Assembleia. Agora, sempre com base numa coisa que eu pensava até que, porque era comum você dizer que eu tinha uma origem mais rural, né? Você lembra quando eu fiz aquela que eu coloquei aquelas grades no Parque da Jaqueira, no Parque de Santana, no Parque do Caiari? Então, instituí, a pedido do povo, que as crianças iam para a praça e saíam ali e podia ter perigo de se acidentar, mas na época a crítica que fizeram a mim é que eu, sendo uma pessoa rural,
vim da área rural, queria fazer um cercado para manter o gado dentro. Essas coisas que... Né? E se admitia que eu ia conviver com dificuldade com a natureza do processo democrático. Mas, de maneira nenhuma, correu tudo numa tranquilidade. E mais do que isso, eu instituí pioneiramente no país, nos conselhos de administração das empresas municipais, eu colocava um membro da oposição, vereador da oposição, conselho da URB, conselho da empresa de obra, conselho da CTU que existia na época. Porque aí o membro da oposição estava lá dentro fiscalizando. Ô doutor Joaquim Francisco, nesse mundo de corrupção que é o Brasil de hoje, se conta a dedos políticos que passaram por isso. E o senhor foi governador do estado, foi prefeito, por que nenhum escândalo nas suas administrações? Olha, João, a questão é o seguinte: primeiro, vida pública é vocação. O velho meu pai foi advogado, criminalista e foi deputado estadual. E ele disse muitas vezes a mim, que não, até algumas vezes ele disse: eu não gostaria que você seguisse por esse caminho da política. Tem muitas desilusões, ele perdeu uma eleição para deputado estadual, ele sempre foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Mas se você entrar para ser político, entre fazendo uma opção definitiva de ser um homem de classe média. Isso era no sentido de que a política, a atividade política não lhe propiciaria, não é, a ilusão de que você ia ser, e nem poderia propiciar, né? A ilusão de que você seria um homem rico, ou teria posse. Se você se acostuma naquele limite, e ali você cria sua família, estuda e procura, não é? Eu tive a oportunidade de morar fora do país, fiz muitas visitas, você lembra disso, algumas delas a Portugal, voo Amigos do Porto, fui pioneiro no relacionamento com a China, quer dizer, eu estudei fora do país, morei em Washington, mas tudo isso dentro de limites que me permitiam viver a vida da maneira como era, digamos, admitido naquelas épocas e que deve ser admitido agora. Agora, o senhor quase que era preso porque derrubou 3 ou 4 coqueiros em Boa Viagem, queriam lhe prender, não foi? Foi, era a chamada exacerbação do contraditório. Eu ia fazer o calçadão de Boa Viagem, como de fato fiz. Primeiro, salvar a praia de Boa Viagem. Boa Viagem tinha 650 camelões na praia fixados já, definitivo. Foi uma operação histórica. Uma operação histórica. Com a Marinha, me parece. Eu optei, não, foi a Polícia Militar, né, que nós passamos 2 meses comunicando que não iríamos mais permitir, porque o Recife tem 6 quilômetros de praia, 5 quilômetros e 8, 6 quilômetros de praia com a faixa de areia pequena. E quem frequenta a praia de Boa Viagem? O Recife inteiro, Casa Amarela, Santa Amaro, Linha do Tiro, Dois Unidos, Linha do Tiro, aquelas vizinhanças de Olinda, todo mundo ainda vai para a praia de Boa Viagem. Então, o que é que você vai? A praia tinha dono. Além disso, tinham cerca de 120 trailers que o camarada parava ao longo da avenida. Então, eu disse não. Tinha barraca que era motel. Tinha até motel, já fixado, enterrado no chão. Eu disse, isso não vai acontecer mais. Fixei o dia, comuniquei a todo mundo e retirei. Depois disso, eu fui fazer a urbanização. O Boa Viagem não tinha um calçadão. Eu fazia o calçadão de Boa Viagem e o pessoal queria que eu deixasse coqueiro no meio do calçadão. Se de repente você ia cumprimentar uma pessoa na rua, metia o rosto num pé de coco. Primeiro, o coco não está em extinção. Segundo, eu estava plantando 600 pés de coco. Por que eu não podia tirar? Derrubei uns 40 ou 50 pés de coco. E aí tinha gente que se abraçava com coqueiro, passava a noite chorando. E tal, tudo bem, pode chorar à vontade. Agora a praia de Boa Viagem será urbanizada e foi. Eu acho que você não faz omelete sem quebrar ovo, né? Viaduto Tancredo Neves foi outro grande problema. Você lembra que o viaduto, o pessoal não queria que inaugurasse o viaduto, porque o povo não come concreto, porque o povo, olha que conversa besta. O povo precisa de se deslocar da Zona Norte para a Zona Sul, estudante, profissional liberal, camelô, tudo. Então houve aquele incidente que terminou gente presa e tal, e é natural. Quem faz tem que arcar com esse ônibus. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Joaquim Francisco.
Joaquim Francisco, você é dominado pelas mulheres, né? 4 filhas e a primeira-dama, Silvia. Como é lidar com tanta mulher em casa? É excelente. É? Porque as mulheres são suaves, as mulheres são boas conselheiras, né? Por quê? Porque a mulher tem um refinamento de sensibilidade maior do que o homem. E eu tenho 4 netas, um neto, está no momento está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, minha mulher com quem sou casado há 45 anos e 3 filhas. Então, maravilha, porque o lado que a gente quer é... Só tem um homem na família, só tem um neto. Um neto e 2 genros. E 2 genros, é. Né? Então, o neto é um menino estudioso, excelente promessa, está lá nos Estados Unidos, foi passar 1 ano, já está há 2 meses, pelo intercâmbio pelo Rotary Club. Eu acho muito proveitoso, porque eu não fiz isso na época que estudava, era pouco comum. Mas eu fiz depois, quando eu trabalhei 1 ano no BID, morei em Washington, quando eu fui fellow da Kellogg Foundation, estudei em Minneapolis, nos Estados Unidos, estudei na Colômbia, etc, etc. Eu acho fundamental. E isso 20, 30 anos atrás. Hoje é fundamentalíssimo. A última vez que eu fui à China, eu estive na China 4 vezes. Primeira vez em 92, a última vez em 2014. Fui com um grupo do PSB, junto com Milton Coelho e outros aí, Roberto Amaral, e fiquei lá durante 20 dias, ficamos lá durante 20 dias. E você pode ver, naquela ocasião, tinham 150 mil estudantes chineses estudando nos Estados Unidos e 100 mil estudantes americanos estudando na China. Ou seja, se você não quer perder o bonde da história, se movimente. Então, o senhor é grande fã desse projeto do governo do estado que manda 1.000 estudantes de escola pública para fazer estágio no exterior? Totalmente favorável. Eu acho que você viver hoje em Timbaúba, viver em Sairé, ou você viver em Olinda, ou no Recife, ou em São Paulo, você tem que conhecer o mundo. A vida não é mais um assunto local. Charles Chaplin dizia muito isso. Quando perguntavam a ele por que ele tinha aquela maneira de ser, ele dizia, a vida é um assunto local. Era um assunto local. Hoje é um assunto nacional e internacional. 4ª Revolução Industrial está aí na porta, né? A robotização, a inteligência artificial, né? Então você tem que ver. O trabalhador brasileiro hoje precisa melhorar sensivelmente a sua produtividade. Que é muito baixa, né? Não há distribuição de renda. Onde é que você vai obter essa melhoria de produtividade? Com educação, com curso de formação profissional e observando os exemplos de quem dá certo. Qual é o mundo que dá certo? Observe, retire o exemplo e pratique. Agora, por falar em dar certo, doutor Joaquim Francisco, o senhor acredita que o Brasil tem jeito? Tem. Não é o jeito tradicional. Se você for aqui falar sobre o desenvolvimento alemão, ou o inglês, ou mesmo o americano, sobretudo nos chamados rincões mais profundos da América do Norte, ou a Áustria, etc., nós temos um jeito à la Itália, Portugal, Espanha, né? Um latino. Então ele tem uma maneira de atingir o objetivo de uma maneira mais, ou seja, quando você vai numa maneira mais suave, ou um pouco bailando, né? Como dizem os espanhóis. Mas nós temos estrutura, o agronegócio no Brasil, a Embrapa, a Embraer. Veja que eu estive em Israel em 1985, antes da Constituinte, que eu fui constituinte, e quando cheguei lá em Israel, na Universidade de Tel Aviv, eles tinham me perguntado o que é que eu queria ver. Eu disse, eu gostaria de ver irrigação por gotejamento. Israel, ainda hoje, é um dos países mais qualificados do mundo na irrigação, até por carência d'água. Ele disse, olha, eu vou mostrar ao senhor a nossa experiência, mas a melhor experiência do trópico semiárido do mundo vocês têm lá em Petrolina, a Cepatsa. A gente precisa também, ao lado desses tumores que nós estamos sarjando, e a Lava Jato está sendo um bisturi extremamente eficiente para isso, nós temos que olhar o lado positivo, né? Pré-sal também é resultado de estudo de brasileiro. Pré-sal, aviação, tecnologia de ponta no agronegócio. Olha, João, você hoje tem 4 usinas de açúcar, produtoras de açúcar e álcool,
em Ribeirão Preto, cujos caminhões já trabalham com sistema de acompanhamento sem motorista. Isso você já tem supermercados em São Paulo, e logo mais isso chega aqui também, porque já tem no mundo, sem nenhum empregado. Ou seja, os movimentos sociais, os sindicatos, os políticos têm que se preparar para esse mundo. Porque você pode dizer, eu não quero viver isso não, eu não vou permitir isso. Não, a China está permitindo, a Alemanha, a Austrália, a Nova Zelândia. Então. O doutor Joaquim, por falar em motorista, eu soube que o senhor chegou outro dia numa convenção do PSDB dirigindo o carro e ninguém acreditou. Um ex-governador, um ex-ministro dirigindo o carro, foi? Para você ver que as pessoas perderam um pouco essa visão que vida pública, que você ser conhecido, que você ter sido governador, etc., você tem que ter um padrão de vida diferente. Eu fui para o encontro, a convenção municipal do PSDB, e eu tinha ido para Gravatar, porque eu não perco meu laço com a terra, eu gosto de pisar o pé na terra, andar de cavalo, tirar leite numa vaca, não quero deixar isso nunca. Aí eu fui a Gravatar e disse, eu vou para a convenção e volto. Aí vim dirigindo meu carro. Quando eu cheguei lá na convenção, parei o carro, tirei a chave e fui entrando com a chave na mão. O senhor chegou de carro e disse, eu dirijo carro, e parecia um dinossauro que vinha andando no meio de uma selva do outro mundo. Isso é uma rotina, isso devia ser rotina, né? Até porque é uma questão de opção. Não vejo nenhuma qualificação superior, no meu caso, para ter tipo. Nunca andei com segurança aqui no Recife, nem em lugar nenhum no estado. Isso é o meu conforto. É conseguir fazer isto sem, digamos assim, e ter um pouco de pedagogia disso, né? Olha, o senhor enfrentou aqui o problema da cólera de Pernambuco. Mas ficou famoso, foi o short que o senhor usou para ir tomar banho, não foi? Que não era muito moderno, não era demodê. Você vê, demodê, porque o ministro Jatene tinha mandado interditar a praia. Interditamos a praia, aqui e em outros estados. De repente, não. Vibrião, Eltó, a cólera não dá em água salgada. Então, desinterdita a praia. E quem é que queria ir tomar banho? Aí o pessoal que estava em volta de mim disse, olha, teve um camarada lá no Peru, que houve um problema de cólera no Peru, e o ministro foi comer um peixe lá, só que ele morreu. Aí eu disse, bom, mas vocês têm certeza que a água não tem? Tenho certeza. Aí eu liguei para um tio meu, Celso Arcoverde, no Rio de Janeiro, além dos técnicos que trabalhavam comigo, e aí eu fui para a praia. Mas não tive um marqueteiro para recomendar o calção, aquele calção samba canção enorme. Nem olharam o banho de mar, olharam, claro, mas o fato é que houve um resultado positivo. Agora, não 8 dias depois a praia voltou ao normal. Não teve uma pessoa do governo, um soldado que foi lá tomar banho para ver se a água estava boa? Porque os reis têm um cara para comer antes dele. Não, mas eu fui, para correr risco, primeiro que não havia risco. O Vibrião Eltó não dá em água salgada, isso foi comprovado cientificamente. Segundo, que você tinha um dano ao turismo, não só aqui, como na Bahia, como em todo lugar, estava todo mundo que foi uma... Segundo, você tinha uma referência de cólera muito antiga, né? Não tinha tido mais problema de cólera. Infelizmente veio, mostrando que também não é uma doença tão catastrófica. Aí, resultado, eu fiz, tomei o banho, com 5, 6 dias estava tudo normalizado. Agora, o povo queria ver, se não tem problema, manda ele vir tomar banho. Eu fui, fiquei vivo, acho que ainda passaram uns 8 dias vendo se eu bati as botas, mas não bati, não. Mas tubarão não foi do seu tempo, não, né? Não, tubarão veio depois. Eu não ia tomar banho, não. Com tubarão eu respeito. Que, aliás, o Recife sofre muito como sofreu naquela época da doença, como sofre agora ainda com o tubarão. Muita gente imagina. Né? E esse é um problema, né? Já se fez estudos, é o problema das correntes, é o problema de swap, houve isso, houve aquilo, mas é um fato concreto, tem que se ter. E, aliás, não é um fenômeno recifense. Você tem problema nos Estados Unidos, na costa, tanto do Atlântico quanto do Pacífico, você tem problema na Austrália. Tubarão é um problema que existe, ou é uma solução, ou é um problema que existe, ou para o banhista, isso no mundo inteiro. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o governador Joaquim Francisco. Tem muito político que não gosta de Brasília, né?
Mas o senhor está entre os que gosta e Silvia também desgostava muito de Brasília. Está com saudade de Brasília? Não tenho saudade porque eu vou com alguma frequência, né? Eu estou sem mandato há vários anos, não disputei eleição, a última eleição há 4 anos atrás, eu não disputei mandato de deputado federal, que eu tinha anteriormente, depois de governador. Então, mas sempre vou. Assuntos do escritório, assuntos do partido que eu estou, do PSDB, eu sou o presidente do Instituto Teotônio Vilela, agora de vez em quando eu tenho que estar lá com o Zé Aníbal, que é o presidente nacional. Eu estou também no Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, o Bruno Araújo me convidou, e eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com ele, que é um jovem, já trabalhamos juntos no governo, e de forma que eu sempre estou observando e acompanhando as coisas. Mas eu gosto muito de Brasília. Brasília só tem um período ruim, são 2 meses por ano. Não falando do aspecto político ou isso. Do ponto de vista climático, tem aqueles 3 meses secos, né? Agosto, setembro e outubro são meses terríveis. A umidade vai para 10%, 15%. Mas fora isso, Brasília é a cidade com maior área verde do país, né? Quase comparável a Washington, nos Estados Unidos. Não é? Tudo organizado, funciona bem, eu gosto muito de Brasília. E é candidato a deputado federal? Eu estou, como a gente tem uma expressão que a gente diz no interior, que eu gosto de dizer, você tem que chegar à terra no pé da cana para dar soca. Cana de açúcar no interior, eu já fui deputado várias vezes, já fui governador, prefeito, etc. Então, eu tenho vontade de voltar a Brasília, porque acho que acumulei experiência, sobretudo nesses últimos 8 anos, em que eu tive um tempo de conferir vários estudos, pronunciamentos que eu havia feito. Eu gosto de planejar a estratégia, aí participei de muitos programas, fiz muitas palestras, tenho feito muitas palestras, muitos debates, acho que poderia dar uma contribuição grande. Mas estou analisando se há essa possibilidade concreta, né? De obter sucesso eleitoral. Claro que eleição sempre você pode ganhar ou perder, mas se tiver o clima favorável, como está tendo no momento, eu deverei ser candidato. Agora, o senhor usava muito o negócio de maçaranduba do tempo. Que diabo é isso? A maçaranduba do tempo é uma expressão que eu aprendi no interior e acho muito útil. É a reflexão, é você parar para pensar. Eu aprendi isso com um matuto, lá em Macaparana. Eu sento com o cabo da enxada, meio-dia, porque Macaparana é limite entre Pernambuco e Paraíba. De um lado é Cariri, do outro é Brejo. Eu sei que botou a enxada e ficou assim. Eu digo, e aí, mestre, o que é que está fazendo? Eu estou tomando a maçaranduba do tempo. Não sei se vou, não sei se fico. Assuntando, ruminando, pensando o que é que eu vou fazer. No momento, inclusive, eu estou tomando a maçaranduba do tempo. E estou escrevendo um livro de memória, biografia. Eu estou vendo o rumo e o título vai ser Tomando a Maçaranduba do Tempo. Agora, o seu partido está dividido, o PSDB, entre os cabeça branca e o cabeça preta. O senhor é cabeça branca ou cabeça preta em termos de PSDB? Eu estou tomando a maçaranduba do tempo. Não dizem que o PSDB é um partido que demora para decidir, que é em cima do muro. Eu acho o seguinte, que o Brasil precisa de um amplo trabalho na área de centro. Outro dia eu estava num debate e um estudante perguntou: o senhor se considera um homem de direita ou de esquerda? Eu disse: eu sou um radical de centro. Porque você não tem que punir a centralidade. Em médio, a virtude está no meio. No equilíbrio, na sensatez, na ponderação. Você tem teses de esquerda que são válidas, que você pode absorver. Tem teses de direita que podem ser absorvidas. Então, e não sou eu que digo, vários líderes políticos, né, no mundo inteiro aproveitam essa composição. Então, o fato de você repensar decisões, planejar, ponderar, significa que você está, né, em cima do muro, ou não quer decidir. Não, você pondera, pensa para decidir, até porque o planejamento é fundamental para qualquer decisão. Olha, o senhor está dos dois lados, o senhor é advogado e o senhor é político. Como é que o senhor vê essa relação, digamos, tumultuada entre o Supremo e a Câmara dos Deputados, o Senado agora, no caso do Aécio Neves? Os gregos têm uma forma de encarar crise. Crises, em grego, significa purificação.
Nós estamos vivendo num momento de purificação. O Supremo está submetido a alta tensão, o Congresso Nacional, o eleitor que no ano que vem vai se manifestar, ele tem que entender que todo poder emana dele, a democracia que nós estamos é representativa. Então eu acho que essas tensões não levam à ruptura, digamos, a ruptura de quebrar tudo, não. Levam a rupturas benéficas. O que vai sair desse processo, em relação ao Supremo, em relação ao Judiciário, em relação ao Conselho Nacional, a todas essas entidades, aos tribunais de contas, nós vamos sair bem melhores do que estivemos no passado. A natureza do processo exige isso. Agora, essa pífia reforma política que teve agora, foi ruim para o Brasil? Eu poderia ter sido uma reforma, mas hoje eu me convenço, não sai uma reforma política feita pelo Congresso. Você veja que nos últimos 25 anos, todas as medidas tomadas em relação às eleições foram tomadas pelo TSE, pelo Tribunal, porque o Congresso não é capaz. Votou agora a cláusula de barreira, foi bom, uma barreirinha, vamos chamar uma barreirinha. E o fim das coligações, mas já botou para 2020. Mas foi uma vantagem. A cláusula de barreira o Congresso aprovou e o Supremo reformou. Derrubou, né? Aí eu mesmo votei a favor da cláusula de barreira lá atrás, que eram 10 estados com 3% dos votos em cada estado. Agora aprovaram 12 estados com 1,5% dos votos. Ou seja, você tem vai passar de 35 para 20, já é alguma coisa. Tá, uma maravilha. Como é que pode se admitir uma democracia com 37 partidos? Quer dizer, com assento no Congresso Nacional, você pode admitir fora, mas com assento no Congresso Nacional, como é que você vai fazer acordo com 37 líderes, 37 presidentes de partido? É uma loucura. Doutor Joaquim Francisco, foi uma honra e um prazer ter ele no nosso programa e vamos trazê-lo sempre, porque isso é uma aula que ele dá aqui em todos os setores que ele domina como poucos. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4.